alunos da Escola Reis de Luz, tudo bom? Esse vídeo é para a disciplina de Unidade Curricular 1, que estuda as redações no vestibular ligadas aos temas da cultura pop. Como nós combinamos em sala de aula, por meio desse vídeo eu vou explicar para vocês como se faz o artigo de opinião, mas através das redações que vocês já produziram, as redações que vocês fizeram. Então eu selecionei 4 redações, 2 que seguem adequadamente aquilo que foi pedido e 2 que fogem totalmente. E por meio dessa dinâmica eu vou mostrar os textos e vou explicar para vocês como se fazer um bom artigo de opinião, tá bom? Vamos acompanhar então a explicação. O texto que nós estamos aprendendo é o artigo de opinião. A primeira coisa que tem que ficar em mente sobre esse tipo de texto é que se trata de um texto dissertativo argumentativo. Então, o que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto na qual você vai expor uma opinião, você vai argumentar, vai apresentar elementos, exemplos, vai falar a respeito de forma que justifique a sua opinião. É muito parecido com uma dissertação, mas tem algo que marca bastante a diferença desse texto para uma dissertação, que é a forma como você vai emitir a sua opinião. No artigo de opinião, é permitido o uso da primeira pessoa do singular, no caso, eu. Você pode utilizar os verbos e os pronomes de acordo com a primeira pessoa, tá? Agora, se você fizer isso num texto dissertativo, o seu texto será eliminado no vestibular. Entenderam? Qual é também a outra diferença do artigo de opinião com relação à dissertação? O artigo de opinião, além de expor, defender uma ideia, apresentar argumentos em prol disso e deixar bem claro quem é a pessoa que está falando, um dos principais objetivos dele é persuadir o leitor a adotar o seu ponto de vista. Então você vai conduzir o texto de uma forma que você tem que fazer o leitor concordar com aquilo que você está falando. Você tem que chamar a atenção do seu leitor para que a sua ideia que é a correta. Então vejam, essa é a estrutura do artigo. Então lembra, é um texto que você vai sim emitir uma opinião, vai fundamentar apresentando argumentos para isso. É um dos poucos textos em que a sua opinião pode ser expressa em primeira pessoa e o seu objetivo é conquistar o seu leitor, é persuadi-lo a pensar como você. Quanto à estrutura, o artigo de opinião ele é composto por 5 parágrafos e é muito importante desenvolver esses 5 parágrafos. O primeiro parágrafo é o parágrafo da introdução, no qual você já apresenta o assunto sobre o qual você está opinando e já deixa bem claro qual é a linha de raciocínio que você está defendendo. Se você é contra, se você é a favor, você já deixa claro desde o princípio. Os próximos parágrafos, segundo, terceiro e o quarto, você vai apresentar argumentos em prol da ideia que você já disse que vai defender. Então, como que são esses argumentos? São exemplos, são citações, são acréscimos. Você desenvolve toda uma linha de raciocínio que justifica você ter esse posicionamento. Então, por que você vai utilizar 3 parágrafos para argumentação? Porque é na argumentação que você prova que tem conhecimento do assunto, né? O último parágrafo é a conclusão. Na conclusão, você relembra qual é o seu posicionamento, estimula o seu leitor a pensar como você, chama o seu leitor para mostrar, olha, eu apresentei esses argumentos aqui, então não tem como você pensar diferente. Então, esse fechamento do artigo de opinião é bem diferente do fechamento de uma dissertação, por exemplo. Nele você enfatiza, você chama o leitor, você mostra para ele, olha,
a minha ideia é essa, esse é o que eu estou defendendo, essas são as provas, esses são os argumentos que eu defendo, e diante disso, você tem que pensar como eu. Então, a conclusão vem para conquistar o leitor, chamar o leitor a refletir e ter a linha de argumento que você teve. Para isso, é muito comum que seja de 20 a 30 linhas. Por quê? Se você fizer menos que isso, é insuficiente. Primeiro, se você fizer menos que 20, como que você vai desenvolver 5 parágrafos? Impossível. Também não pode ser mais, porque aí você extrapola o quantitativo de linhas que é pedido para você nos exames vestibulares. Então, a média de um artigo de opinião está entre 20 a 30 linhas, tá? Então, você desenvolvendo essa quantia, conseguindo fazer os 5 parágrafos, você já está fazendo um bom artigo de opinião. Isso que eu não estou falando a parte gramatical ainda. Outra coisa que é importante enfatizar é a questão do título. Em muitos vestibulares vem falando que o título não é obrigatório. Pode não ser obrigatório, mas o título dá ao seu texto uma ideia de organização. Todo texto tem título. O único tipo de texto que não tem é carta. De resto, os outros textos, todos têm títulos. Então, é importante você pensar. E outra, o título não é o tema. O tema é a ideia que foi dada para você pensar a respeito. Agora, eu trouxe aqui para vocês alguns dos textos que foram produzidos na disciplina de Unidade Curricular 1, para mostrar para vocês como se faz um bom artigo de opinião e como também não se faz. Então, eu peguei esses textos, tirei o nome, digitalizei esses textos exatamente do jeito como vocês escreveram, para mostrar como que é feita essa correção. Então, primeira coisa, o que já está errado aqui? A pessoa colocou como título o gênero textual, artigo de opinião. Pode fazer isso. O título você tem que criar. Então, isso aqui já está errado. Outra coisa, observem a estrutura. A gente nem leu ainda. Quantos parágrafos tem esse texto? 1. Esse texto aqui, se fosse no vestibular, ele já estaria eliminado. Por que ele estaria eliminado? Porque ele já fugiu da estrutura. Se eu falo que o artigo de opinião tem 5 parágrafos, eu não posso vir aqui e fazer 1. Tá vendo? Outra coisa, quando a gente começa a corrigir, além da falta de estrutura, o que a gente começa a reparar? Que falta acentuação. Outra coisa muito feia, o por causa, muita gente usa isso. Isso aqui é um cacófato, isso aqui dá um mau som. Por causa, porca, parece que tá falando isso aqui, ó, porca. Tá vendo? Isso aqui é muito feio, tá? Para crianças, vírgula. Pode até ser fácil acreditar, por causa que, ou seja, por quê? Ou seja, eu poderia simplesmente substituir isso aqui por quê? Não tenha muitos anos vividos. Para saber que na vida não vai haver algum... Olha o erro que tinha lá, supem. Outro erro gritante ortográfico, aranha, com H, tá? A vida não é conto de fadas, ou seja, é. Quando crescemos percebemos que é você por você, igual no filme, ou seja, não tem vírgula, não tem acentuação, sabe? Então a gente percebe o que? Esse texto está totalmente falho. Olha de novo por causa, ó, que feio que fica no texto. Olha aí os acentos faltando aos montes. Flash não é o nome do personagem? Quando eu digo nome de gente, o que tem que ser? Letra maiúscula. Depois de ponto final, ponto de interrogação, o que vem? Letra maiúscula, né? Então, ou seja, esse texto, ele tá totalmente fora do contexto. É um texto que seria claramente eliminado. Não tem título, só tem um parágrafo, erros gritantes de
ortografia, acentuação, pontuação. Então, se eu fosse corrigir ao pé da letra esse texto aqui, não sei nem como que esse vídeo ia ter umas 3 horas de duração, tá vendo? Então, isso aqui não pode acontecer, tá? Ah, mas deu a quantia de linha, deu, mas não, você fugiu da estrutura, já tá fora, tá? Então, esse texto está eliminado. Próximo texto. Peraí, esse aqui não é esse. É esse aqui o próximo. Esse aqui, ele tá até bonzinho na parte da construção. Mas o que que tá errado? Olhem já a estrutura. Quantos parágrafos tem? 1, 2. O que que aconteceria com esse texto se fosse lá no vestibular? Ele já estaria eliminado. Tá vendo? Ele já estaria fora. Outra situação grave. O título não é o tema. Eu não posso fazer isso. E o que que eu percebi? Na maioria das redações, vocês simplesmente pegaram a frase do tema e jogaram como título. Não pode. O tema é a ideia que é dada para você pensar a respeito. Em cima disso, você vai construir seu texto e, consequentemente, você vai criar um título para o seu texto. Outra coisa, assim, importante que eu não observei aqui, ó. Viram que ela pulou a linha aqui, ó. Não se pula a linha entre o título e o texto. Nesse caso aqui não pulou, ó, tá vendo? Por que que eu não posso pular a linha? Porque cada linha perdida é um espaço a menos na hora da sua produção. Esse texto aqui, quanto ao conteúdo em si, ele não tá ruim, mas ele fugiu da estrutura. Olha o tamanho desse parágrafo. Vejam que ela desenvolveu esse parágrafo o tempo inteiro. Aqui, ó. Aqui tá o parágrafo 1. Aqui ela já poderia ter aberto um outro, ó, o 2. Tá vendo? Ó? Aqui ela já poderia ter colocado outro. Isso assim, eu não tô me concentrando aqui para mostrar para vocês nos erros gramaticais, mas vejam o tamanho desse parágrafo. Então, será que mais nenhum outro momento daria para ela quebrar isso aqui? Desmembrar. Se você vê que o seu parágrafo passou de 5 linhas, você tem que repensar para desmembrar. Tá vendo? Então, o dela já estaria eliminado, embora não está mal escrito, tem poucos erros, mas qual que é o problema principal? Ele fugiu da estrutura, ou seja, são 5 parágrafos e o indivíduo fez 2, um parágrafo gigantesco que ele poderia ter aproveitado melhor a questão do título com o tema, entenderam? Então, é preciso muito cuidado. Aí nós chegamos agora num que ficou razoavelmente bom. O que tem aqui de errado? Título é diferente de tema, né? Outra coisa, olha a linha aqui que pulou. Não pode. Quantos parágrafos esse desenvolveu? 1, 2, 3 e 4. Se o seu texto estiver excepcional, com 4 parágrafos, estiver muito bom, você até pode ser aprovado. É um risco. O certo é sempre existir o 5º parágrafo. O texto, esse aqui, ele está bom. Poucos erros, ó, tem um outro erro de acentuação, uma outra coisinha. Um outro erro importante que eu quero que vocês vejam aqui. Esse mas acentuado. Esse mas acentuado, isso aqui é o quê? É má. O que é má? É a pessoa que é ruim. É a mesma coisa, aquela diferença do mas e do mais. Muita gente faz isso na redação. Então, mas é sinônimo de porém. Mais se refere a quantia.
Então, ó, cuidado com erros desse. Olha, vejam que ela fez esse erro, essa pessoa, mais de uma vez. Olha lá, ó. Então, o que ela quis dizer? Ela quis dizer isso aqui, esse mas acentuado é isso, tá? Então, muito cuidado. Eu vi que grande parte dos textos estão com problemas de acentuação. Então, significa o quê? Você viu que o seu texto, todos vocês receberam a correção. Vocês viram que eu marquei que é isso que você tem que estudar, então você vai começar a estudar. E eu não vou pegar o conteúdo e levar para você. Você que tem que criar o hábito da pesquisa, de rever isso aqui, porque isso aqui é conteúdo de primeiro ano. Então você vai lá e vai retomar esse conteúdo aqui. Qual que é o grande problema dessa redação? Faltou um parágrafo. Ela ficou superficial, é até boazinha, tem poucos erros em vista das outras que a gente viu. Por que ficou superficial? Porque faltou argumentos. Faltou argumentos. Olha que coisa boa, ela até tinha citado aqui, ó, Martin Luther King. Tá vendo? Ou seja, nossa, poderia ter desenvolvido muito mais esse parágrafo. Esse parágrafo aqui, ela tivesse já acrescentado mais uma boa informação aqui, ó, fechava o texto dela, ela poderia até ter sido aprovada, apesar dos erros. Não seria aprovada num lugar lá em cima, mas também, ou seja, perdeu pontos por conta da argumentação. Outra coisa importante é observem quem é que vocês citam. Teve uma pessoa que citou o Silvio Santos, mas oi, gente, e assim, é uma citação bem assim, bem boba, uma frase que é uma frase que nada mais é do que senso comum, que ele só tá repetindo. Ele é um escritor? Ele não é. Ele é um filósofo? Não é. Ele é um sociólogo? Ele não é. Então, tipo, a frase que ele disse nada mais é que senso comum, é tipo aqueles ditados populares. Então a gente tem que ter cuidado também com aquilo que coloca no texto. Você ficar colocando muito senso comum, muito ditado popular, vai derrubar o seu texto. A pessoa que citou Silvio Santos, a pessoa que for corrigir a redação dela vai pensar, esse indivíduo fica o dia inteiro assistindo televisão, não faz mais nada da vida dele? Vejam qual que é a diferença de citar o Silvio Santos e citar o Martin Luther King. Então, não é desmerecendo a pessoa dele em si. Mas quando a gente está trabalhando texto científico, a gente quer o quê? A gente quer escritor, a gente quer filósofo, pensadores, pessoas que lutam por causas sociais, então, que têm frases de posicionamento. Então, não uma frase que é um senso comum. Tá? O bem sempre vence o mal. Né? Essa frase tem em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, tomem cuidado com as citações. Por último, a melhor redação, mesmo a melhor de todas, ainda apresentou falhas, e é importante vocês verem. Então, o que essa pessoa fez certo? Ela criou o título, olha lá, devemos acreditar em heróis? Então, essa aqui ela criou o título. Ela errou aqui, ela pulou linha, ela não precisava ter pulado. Então, ó, ela introduziu o assunto, ela citou exemplos, né, citou uma situação real, ela contextualizou. Ficou muito bom a parte da construção do texto. São pouquíssimos erros que essa pessoa cometeu. Só que ela fez 1, 2, 3, 4 parágrafos. O que ela poderia fazer? Ela poderia ter feito isso aqui, ó. 1, 2, esse aqui ficou grande, mas ele tem uma argumentação, ela tá falando do mesmo assunto. 3, 4, ela poderia ter tirado o quinto aqui, ó. Tá vendo? Esse texto, da forma como ele está, ele tem grandes chances de aprovação. Por quê? Porque vejam que é um dos poucos textos em que a pessoa teve mais um cuidado com a acentuação. Vejam que ele está bem pontuado, ó.
A gente vê uma outra situação que falta um ponto, mas em lugares estratégicos tem o ponto. A questão da citação, ela citou um fato marcante, né? A professora que se sacrificou em prol dos seus alunos, então ela mostrou que ela tem um conhecimento, ou seja, foi contextualizando. Então isso já dá uma diferença. Usou elementos que caracterizam que você está chegando ao fim do texto, portanto, o que o portanto indica? Você está prestes a concluir a sua ideia, né? Outra situação que é a marca do artigo de opinião. Olha ela tentando fazer o leitor a pensar como ela. Devemos constantemente incentivar as crianças. Vejam, é um texto que você defende um posicionamento. Só que quando ela fala devemos, o que ela está fazendo? Ela está falando dela e ela chamou mais o leitor para participar desse pensamento. Então vejam, esse texto, apesar de ter 4 parágrafos, ele teria grandes chances de ser aprovado, porque está bem escrito, tem acentos, tem ortografia correta, ou se tiver uma outra coisa pequena, erros todos têm. Mas o essencial, ela desenvolveu a estrutura, citou, apresentou exemplos, argumentou, colocou o marcador que indica que está se aproximando da conclusão, chamou o leitor para tentar persuadir ao leitor que sim, que é importante nós estimularmos as pessoas a lerem, pois a entender também o que é o sentido do herói, ver o que é certo, o que é errado e ter essa noção de ajudar o próximo. Então vejam, esse texto dentro do artigo de opinião ficou um dos mais corretos. Tem falhas? Tem, claro que tem, mas conseguiu ser aprovado apesar de ter 4. E aí eu falo para vocês, ninguém fez 5 parágrafos? Fizeram. Tem textos muito bons que foram feitos também, mas que eu selecionei esses por serem mais representativos. Então, o texto que embora está com 4 parágrafos, mas está bem articulado, né? O texto que tem 4 parágrafos, faltou o 5º, que ficou o quê? Ficou superficial. Pode até ser que num curso pouco concorrido esse texto pudesse até ser aprovado, mas se fosse um curso já muito concorrido no vestibular, esse curso não conseguiria, esse texto não conseguiria. E os 2 textos que vocês viram que apresentam falhas grandes estruturais. Então, uma das coisas que mais pega na correção é a estrutura, pessoal. Precisa seguir a estrutura. Então, quando eu corrigi, eu apontei para vocês quais foram os erros estruturais que vocês cometeram, mas também eu acrescentei aquilo que vocês precisam melhorar. Então, teve gente que eu coloquei assim, precisa melhorar no quê? Precisa melhorar na ortografia, na acentuação, na pontuação. Outra coisa fundamental para o texto, coesão e coerência. Vamos pesquisar o que é isso, vamos ver. Não adianta vocês esperarem que eu em sala trabalhe ponto por ponto. Não dá tempo, não tem como. Você quer fazer um bom texto? Os pressupostos estão aqui, ó. A parte da escrita é essa aqui. A parte do sentido é isso aqui. E a parte da estrutura. Tá bom? Eu espero então que pela análise dos textos que eu fiz aqui com vocês, que tenha ficado um pouco mais claro como se elabora esse texto, tá? O artigo de opinião. Revejam, vejam onde erraram, o que pode ser feito para melhorar, que só assim para aprender. E aquela coisa, não precisa ter vergonha porque você errou, porque você está aqui na escola para errar mesmo. Aqui é o momento de você errar. Na hora da redação que você vai me mandar, você pode errar. Eu estou aqui para te ensinar, para que você aprenda a fazer um bom texto.
Agora, quando chegar lá no vestibular, chegar no processo seletivo, lá você não pode errar. Então, erre aqui, veja o que você errou, o que você precisa estudar, começa a pesquisar esses pontos. Uma outra sugestão, quer aprender a escrever bem também? Começa a pesquisar um pouco aquelas redações nota 1000 do Enem. Isso ajuda muito também para quem está começando, tá bom? Então, esse é o vídeo da nossa disciplina de unidade curricular 1 sobre o artigo de opinião. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.